Estamos de volta e aqui ao meu lado para falar sobre a atuação da Sexta Câmara do MPF, a doutora Eliana Torelli. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora Eliana, a primeira coisa que eu queria te perguntar é a respeito do marco temporal. Como que o MPF vê e que riscos que ele pode trazer às comunidades indígenas? A Sexta Câmara de Coordenação e Revisão já teve várias oportunidades de se posicionar contrariamente à tese do marco temporal. Nós entendemos que essa tese ela alarga indevidamente um dispositivo constitucional, porque ela, segundo essa tese, só teria direito à ocupação das terras indígenas aqueles grupos que estivessem já vivendo naquela terra por ocasião da vigência da Constituição, ou seja, ela alija comunidades que muitas vezes haviam sido expulsas de suas terras por atos violentos. E essas comunidades, a partir de um determinado momento de pacificação, conseguiram retomar a posse daquelas áreas, retornar às suas terras, e essa tese não faz essa diferenciação. Então, ainda que a comunidade tenha sido indevidamente expulsa de seu território, ela teria perdido o direito, né? Ou seja, nós estaríamos assim infligindo a uma comunidade indígena uma dupla violência. E o projeto de lei 191 de 2020, né, que prevê a mineração e a exploração econômica dessas terras, é também uma preocupação nesse sentido? O fato de que um projeto dessa natureza está tramitando no Congresso Nacional sem a participação dos indígenas já é de per si muito preocupante. A outra questão que nos preocupa bastante é a questão dos impactos socioambientais da mineração, né? Todos nós sabemos que a atividade mineradora ela é altamente impactante para o meio ambiente, mas no caso das comunidades indígenas, ela traz também para o entorno da terra indígena e às vezes para a própria terra indígena um aumento muito grande do tráfego de pessoas. Ela traz muitas vezes costumes que a comunidade ainda não tinha e assim, não é raro que aconteça em comunidades impactadas por empreendimentos de mineração que venha a ter casos de alcoolismo, de uso de substâncias entorpecentes, prostituição e assim, muitas vezes pode levar a uma completa dissolução dos costumes daquela comunidade. O impacto da atividade de mineração ele tem que ser avaliado assim, de maneira muito profunda, não só do ponto de vista ambiental, óbvio que é extremamente importante, mas levando em consideração, né, o estudo do componente indígena, de em que grau, em que medida aquela comunidade pode vir a ser afetada pelo aquele empreendimento e por todas as consequências de ter um empreendimento próximo a onde essas pessoas moram. E como que o MPF tem atuado para combater esse problema? A gente procura, né, estar junto com a comunidade na avaliação desses impactos na vida dessas comunidades. Esse processo ele precisa ser melhor compreendido e que haja um diálogo intercultural. Não somos nós que vamos ter que ditar a eles como fazer, né? Nós temos que ouvi-los também e entender a necessidade de respeitar os tempos e os modos dessas comunidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre o isolamento voluntário dessas comunidades indígenas, especialmente agora na pandemia, né? Tem se discutido muito isso. Por que é importante esse isolamento voluntário e quais são os riscos de não se proporcionar isso, né, a eles? A gente pode proteger essas comunidades apenas observando-as, sem necessariamente fazer contato com elas. E em alguns casos, quando o contato é extremamente necessário, como no caso dos Corubo, que são esses indígenas fotografados pelo Sebastião Salgado, na exposição que está aqui no nosso memorial,
Mas, em geral, o contato ele traz para o indígena, em primeiro lugar, um risco biológico. Ou seja, você está lidando com pessoas que nunca receberam nenhum tipo de imunização e, de repente, tem contato com pessoas que podem estar portando doenças que, às vezes, um simples resfriado em uma pessoa que mora na cidade pode dizimar uma comunidade inteira que não tenha imunidade. A Constituição Federal elegeu o Ministério Público Federal como guardião desses direitos. E a Sexta Câmara, já há muitos anos, tem exercido essa missão assim, com muito zelo. Todos os colegas que me precederam como coordenadores sempre foram muito zelosos e cientes da importância do nosso trabalho, nacionalmente e internacionalmente, né? A diversidade cultural dos povos indígenas é um patrimônio nacional que pertence não só a eles, mas a todos nós. Essa diversidade, ela faz do nosso país um país melhor, um país mais bonito. E é isso, nós vamos seguir aqui nessa missão de proteger os povos indígenas brasileiros. Tá ok, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada. Bom, e agora a gente vai até o Ceará falar sobre educação indígena. Por lá, o MPF se preocupa também com esse tema e o trabalho já tem dado resultados. Vamos ver.